E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Analisar com você um aspecto baseado em 2 Crônicas 7,14. Existe uma condição, supondo um livre-arbítrio para obedecer ou não. E eu acho que o povo de Deus no Brasil ainda não está obedecendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos religiosos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Deus fez esta declaração. Isso tem que ser aplicado em cada lugar. O povo de Deus é sal para salgar a terra e é luz para iluminar as trevas do mundo. As pessoas do mundo só vão se converter se houver a presença da luz. Não tem havido conversões assim espontâneas. De repente a pessoa se converte sem mais nem menos. Não, como crerão se não forem enviados e se não for anunciado? O evangelho precisa ser anunciado. O apóstolo Paulo coloca muito bem isto em 1 Coríntios capítulo 10. O evangelho precisa ser anunciado para que as pessoas possam ter a oportunidade de decidir se querem Deus, se aceitam o evangelho ou não. Mas alguém tem que pregar. Como haverá uma pregação se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A fé só vem pela pregação da palavra de Deus. Eu vou repetir, a fé é dom de Deus, mas ela só vem pela pregação da palavra de Deus. É preciso pregar. Se não há quem pregue, não há como a pessoa se converter. Mas alguém quer se converter num lugar, então Deus toca o coração de alguém, Deus move alguém para ir lá e pregar para aquela pessoa. É assim que as coisas acontecem. Em cada nação, em cada lugar do mundo, o povo de Deus é o sal, o povo de Deus é a luz. Só vão se converter se houver luz. E sal é o testemunho. O sal fala de uma natureza que não muda. O sal é sal em qualquer lugar onde ele for. O sal não se adapta às circunstâncias. O povo de Deus é sal onde estiver. A presença de Deus é sal através dos cristãos. Isto tem que acontecer em cada nação. E no Brasil não está acontecendo assim. O sal ficou bastante insípido. Eu estou aqui olhando na tela a cobertura ao vivo da Marcha para Jesus em São Paulo. Confesso que ainda não tive motivo de me alegrar. É uma quantidade imensa de pessoas, estimo ali, é difícil estimar isso daí, 2 milhões de evangélicos ali reunidos em São Paulo, provavelmente lá no Campo de Marte, mas o que está acontecendo é apenas show. Por enquanto eu não vi nada mais do que show. Isto é um termômetro. Aqueles evangélicos lá, 2 milhões reunidos agora, lá em São Paulo, na Marcha para Jesus, são um retrato, um termômetro do que é o estado evangélico no Brasil, o estado espiritual dos evangélicos no Brasil. Eu creio que estão muito longe de sentirem a ira de Deus sobre o país. Eles estão sentindo alegria, pulando e festejando, o dia está bonito, a tarde ensolarada, eles estão pulando para lá e para cá. Não está nem de longe havendo ainda um quebrantamento, como alguém que está apavorado com a ira de Deus sobre o Brasil. Eles aparentemente não estão nem um pouco sentindo isso. E eu acredito que este é exatamente, fielmente, o quadro da esmagadora maioria do povo evangélico no Brasil. Não entenderam que não é bem isso que Deus quer. Deus quer espalhar o seu povo
como sal, dando testemunho da verdade. Por enquanto, o sal está se corrompendo. A maioria dos líderes evangélicos eleitos para cargos públicos se vende, se corrompe e assume a forma do mundo também. Eles não estão sendo sal. E o povo evangélico está cada vez mais dentro das igrejas, dos salões ou dos shows e não estão iluminando os que precisam ser iluminados, ou seja, não estão levando a preciosa semente do evangelho. Eles estão levando a mensagem do entretenimento religioso, da alegria e do gozo, mas não das lágrimas, do choro e da súplica, da fervente oração, de um coração quebrantado em jejum e lágrimas pela nação. É claro, mais do que evidente, que quem age assim com leviandade, brincadeira, vai para a igreja desfilar moda, vai para a igreja quando quer, vai para a igreja assistir um show, os dirigentes da igreja que sabem disso e fazem da igreja um show, eles não estão nem de longe pensando na ira de Deus sobre essa nação. Aí Deus levanta profetas, mas os profetas não são ouvidos. Muitos profetas ficam com medo, outros profetas não levam a mensagem e os que levam, na maioria, não são acreditados. Então, o que fazer? Amós, no capítulo 4, Deus responde: já que eu mandei a seca, vocês não entenderam. Eu mandei as doenças, pestes, enfermidades, febre amarela, gripe de todo tipo, dengue, zika, chikungunya, vocês não entenderam. Eu mandei a crise econômica, vocês não entenderam. Eu mandei a falta de combustíveis, vocês não entenderam. Eu mandei as chuvas torrenciais que inundaram, desabaram muitos lugares, vocês não entenderam. Eu mandei a dor de várias maneiras e vocês não entenderam. Deus fala isso em Amós, no capítulo 4. Então, porque vocês no Brasil não entenderam, eu vou continuar a agir dessa maneira. Vou apertar, vou dar dores maiores ainda. E é dentro deste contexto que se encaixam aquelas muitas profecias antigas que Deus já nos deu, de que haverá um banho de sangue em solo brasileiro. E quando acontecer, as pessoas não vão dizer que Deus não avisou, já está avisando há muito tempo. Vão chorar muitos crentes. Agora começam a se multiplicar essas revelações, visões, sonhos que Deus tem dado para alertar o povo do que vai acontecer no meio evangélico no Brasil. No Brasil inteiro, mas em especial no meio evangélico. O desemprego vai aumentar, o dinheiro vai encurtar, os assaltos vão se multiplicar, as dores vão também se multiplicar, muito mais pessoas vão morrer. Tudo isto Deus vai continuar a fazer. De que outra maneira, diz Deus, eu procederia com a filha do meu povo? Se eu mandei tantas calamidades, vocês não entenderam, eu vou continuar a trabalhar dessa maneira. Então eu digo no versículo 12, então, porque isso te farei, ó Israel, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Muitos crentes vão morrer precocemente, vitimados por tanta coisa que vai acontecer nesse Brasil, manifestações políticas, confusão, contestações, governo caindo, tudo isso vai acontecer. Falta de dinheiro vai empurrar muita gente para violências, muito sangue vai ser derramado, muita gente vai morrer, para que se voltem para o Senhor. Qual o objetivo disso tudo? Se vocês não entenderam de uma maneira, eu vou aumentar a dor para vocês entenderem. Pois de que outra maneira poderia eu proceder para com a filha do meu povo, diz o Senhor? Deus vai continuar a agir dessa maneira no Brasil. Então prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu quero deixar isso muito claro. Estou ainda aqui na tela com a cobertura ao vivo da Marcha para Jesus em São Paulo e ainda nada ali
me motivou a qualquer otimismo. Em outras palavras, o povo evangélico é a chave da desgraça que vem sobre o Brasil e também a solução para o que de bom acontecer. Mas eles ainda não entenderam. E porque não entenderam, o Senhor diz, eu vou continuar a agir, eu vou continuar a apertar. Porque não entenderam, eu vou continuar a agir. Então, meu irmão, minha irmã, entenda, greve dos caminhoneiros, aparentemente, acabou. Greve dos petroleiros, furou. Mas a crise vai continuar. Outras coisas virão. Deus vai continuar com muitas e muitas e muitas coisas acontecendo para despertar o seu povo. O objetivo de Deus não é despertar governo, governantes, deputados, não é isso. Eles não vão entender, eles não são o povo de Deus, eles não vão entender. O objetivo é despertar o povo de Deus que pode ser despertado. E se o povo que se chama pelo nome do Senhor não entender, então não tem solução para a nação a não ser a crise violenta, a desgraça, o morticínio. Mas se o povo de Deus se quebrantar e entender e se arrepender e começar a orar, chorar, jejuar, clamar, pedir, suplicar misericórdia a Deus, então Deus pode mudar essa nação. Mas, por enquanto, o destino do Brasil é continuar na desgraça e piorando dia a dia.